Olá pessoal, belo dia para todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos entrar num assunto que foi sugerido por uma das nossas camaradas, uma pessoa que pediu para que a gente falasse sobre a chave Kalachakra, né? Esse é um assunto que normalmente só mesmo eu tenho visto na sabedoria hiperbórea. Esse tema ou esse conceito de chave Kalachakra. Só que a gente pode chegar até esse conceito à medida em que a gente vai estudando e vai buscando a nossa origem. Por exemplo, a gente já falou aqui de alteração genética. A gente encontra muitos e muitos relatos em várias culturas de que o homem tinha contato com os deuses e que o homem sofreu alterações genéticas, né? Hoje em dia, a gente, pela nossa própria conclusão, pelos nossos estudos, a gente percebe que realmente isso é uma realidade, né? Nós estamos em uma fase da nossa ciência em que isso agora já pode ser compreendido, mas muito tempo atrás não era. Então, seres de alta evolução tecnológica seriam para nós como deuses, né? Assim como é narrado nas tabuletas sumérias que Zecharia Sitchin decifrou. Outros dizem que não, mas de uma forma ou de outra foi o que ficou mais famoso, digamos assim, né? Então, que as pessoas têm mais acesso. Por outro lado, eu já falei também da gnose, em que nos é dito que nós fomos alterados geneticamente por cosmocratores geneticistas que queriam fazer com que aquela primeira raça hiperbórea tivesse gosto pela vida material aqui nesse orbe, nessa terra, nessa prisão. Então eles conseguiram isso através de uma manipulação genética, certo? E em vários outros relatos, se nós formos estudar, nós sempre vamos ver a ingerência dos seres alienígenas ou de seres que pelo menos têm uma evolução científica muitíssimo além do nosso tempo, né? Hoje em dia nós podemos pensar que sim, que a alteração genética é possível, porque os nossos próprios laboratórios já fazem isso. Tá? Então vocês imaginem do que é capaz uma raça ou seres inteligentes que tenham milhares ou milhões de anos à nossa frente em termos de desenvolvimento científico. Tá? Então, o que a sabedoria hiperbórea nos fala a respeito desse aprisionamento é algo muito interessante, porque você não encontra em nenhum outro local. Por isso que ela fecha determinadas lacunas que estavam presentes nesses estudos, pelo menos os que eu fiz. Eu sempre busquei a origem, para onde nós vamos e etc. E isso sempre foi uma constante da minha vida. Sempre li muito, estudei muito, busquei muito e também tive minhas experiências, não só de tipo teórico. Mas enfim, qual é a diferença da sabedoria hiperbórea quando ela fala sobre o nosso aprisionamento? É que ela une o espiritual com o material. Se nós vamos pensar nas tabuletas sumérias, nós pensamos numa coisa física. Foi mesclada a genética de seres altamente evoluídos tecnologicamente com aqueles seres que haviam na Terra que eram meio humanoides, certo? Se nós formos pensar em termos, aí seria uma coisa basicamente material, é o que é mostrado, né? Só genético. Se nós formos pensar nos relatos antigos, como é o caso dos anjos, los oisos e Sakaki, dos cosmocratores geneticistas, nós já vamos pensar em termos também materiais, né? Mas já há a palavra anjos, ou seja, alguma coisa
relacionada com algo espiritual. Hoje em dia nós sabemos que anjos podem ser, para nós atualmente, nós podemos dizer que aqueles que falavam que eram anjos, aqueles que as culturas antigas descreviam como anjos, eram alienígenas, extraterrestres, seres extradimensionais que viajam entre dimensões, que viajam através do tempo, que viajam entre mundos paralelos, né? Esse é um outro assunto muito interessante, os mundos paralelos. E por aí vai, né? Algo assim que é infinito. Mas quando havia só uma visão espiritual no mundo, se classificava esses seres como anjos. Bom, à medida que a ciência avança, a gente já começa a ver as coisas com outros olhos. Embora a nossa ciência esteja assim, como se fosse no jardim da infância, para determinados seres, né, que existem, não vamos dizer no espaço, podemos dizer em outras dimensões, podemos dizer em outros mundos, né, mas existem. Tanto é que existem testemunhos e mais testemunhos e enfim, existem coisas que a nossa ciência não alcança e existem coisas que os governos ocultam e que eles sabem, tá? É muito interessante isso. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário do Bob Lazar, na Netflix, e que agora, depois de 30 anos em que ele falou sobre a Área 51, ele volta a falar, e é muito interessante, se vocês puderem assistir. Então muitas coisas nos escondem, porque há interesses em nos manter ignorantes. Então a diferença é que quando chegamos à sabedoria hiperbórea, a sabedoria hiperbórea nos dá um leque grande, porque ela une, digamos assim, a visão espiritual com a visão material. Ela não dissocia as coisas, né? Então eu vou, com a permissão de vocês, eu vou ler um trecho de um dos livros que é estudado pela sabedoria hiperbórea, pelos estudantes da sabedoria hiperbórea, depois do mistério de Belicena Vilca. O mistério de Belicena Vilca é a porta de entrada, digamos assim, é o hall, né? Antes de você entrar ao saguão. Esse seria o saguão, onde você recebe mais informações pesadas ou mais informações fortes, né? Porque você já passou por um processo de, digamos assim, de abertura da sua memória espiritual. Bom, como temos repetido muitas vezes, nada se pode afirmar, a não ser a título de suposição, sobre o mundo originário do espírito, ao qual qualificamos de incognoscível, pelo mesmo motivo dos hiperbóreos não falarem em Deus, em sentido pleno, e preferirem referirem-se a chefes espirituais, grandes guias ou avatares. Segundo a sabedoria hiperbórea, somente os espíritos normais, ou seja, estrategicamente orientados, têm um conceito verdadeiro de Deus. Para qualquer outro estado espiritual fora da normalidade, Deus é incognoscível. Está além da origem. Uma origem que se perdeu pela desorientação espiritual e por isso se chama simplesmente o incognoscível. Renunciando, pois, de antemão a indagar sobre a origem, a sabedoria hiperbórea é mais clara em relação ao que aconteceu em um princípio. A raça hiperbórea dos espíritos esferas ingressou ao universo do Uno, ou seja, situou-se de frente a ele, procedentes da origem. Não se sabe por que vieram. Já ali se deu uma disputa entre os chefes. Uns propunham permanecer, ainda que para tal tivessem que pactuar uma aliança com os demônios. Outros, por sua vez, estavam a iniciar ali a retirada e abandonar aquele inferno, ainda que para isso tivessem que lutar. Não se chegou a um acordo e finalmente os chefes decidiram dividir-se em dois grupos. Lúcifer e muitos chefes que desejavam lutar e partir tomou pelo caminho da mão esquerda. Rigden, Giepo e
o resto dos Siddhas traidores tomaram o caminho pela mão direita. Os Siddhas traidores se aliaram a Jeová Satanás, Sanat Kumara e seus demônios e fundaram a hierarquia oculta da Terra. Logo, constituíram Shambhala e transformaram definitivamente o plano evolutivo que impulsionava o sopro do Logos solar. Esta última infâmia está representada no símbolo oculto de Shambhala, a chave Kalachakra, para o objetivo de transmutar, de certa forma, a ordem arquetípica dos Siddhas traidores. Necessitavam aprisionar os espíritos hiperbóreos à evolução do animal homem, chamado Pasu. Este é o verdadeiro motivo da traição, a utilização. Finalmente, grande parte da raça foi aprisionada à dor e ao sofrimento do karma. Somente ficou livre uma porcentagem de espíritos femininos que não puderam ser enganados. Elas foram quem chamaram Lúcifer para que acudisse em socorro dos espíritos cativos. Lúcifer regressou ao inferno por lealdade aos seus companheiros e, para salvá-los, entregou o Graal aos Siddhas de Agartha, para divinizar as linhagens hiperbóreas e guiar os Vírias em direção ao espírito, e desde o espírito até a origem. Os Siddhas de Agartha são conhecidos desde então como Siddhas leais. Então, pessoal, essa é uma das alusões que se faz à chave Kalachakra. Então, entende-se que a chave Kalachakra, além de ser uma chave genética de aprisionamento e de limitação, é também o que criou para nós um aprisionamento espiritual por meio do karma, né? Se vocês pensarem bem, se vocês analisarem bem, vocês vão ver que existem incoerências no organismo humano, né? O nosso organismo humano, por exemplo, nós temos aí, de acordo com a ciência, nós utilizamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. E os outros 90%? O que significa? Né? Por exemplo, fala-se, quando se fez o estudo do genoma humano, fala-se de DNA lixo. Lixo por quê? Porque não sabem o que é. Ah, não, é algo que a evolução descartou. Será? Ou será que nós fomos limitados em nossas condições espirituais e materiais? Por exemplo, se vocês se comparam a um gato, a um cachorro, a um cavalo, a uma ave, eles têm mais sentidos, ou sentidos mais aguçados que nós, não é? Há pessoas que têm capacidades desenvolvidas, como por exemplo a clarividência, a telepatia e uma paranormalidade de uma forma geral que não é explicada. Ou seja, será que os normais são aqueles que não têm capacidades? Ou é ao contrário? Como tudo está ao contrário, a gente pode pensar que é exatamente o contrário. Nós somos seres incapacitados. Nós fomos manipulados para ficarmos presos, para não vermos, para não enxergarmos. Se vocês observarem as tradições religiosas orientais e também o espiritismo de Allan Kardec, é falado que nós passamos por um véu do esquecimento. Alguns paranormais chegaram a ver máquinas em outras dimensões que fazem com que as pessoas, depois de desencarnadas, esqueçam
a sua vida anterior. Fazem com que saia totalmente em branco. Tudo isso tem um propósito. E não é o propósito de evoluir o ser humano, é o propósito de limitar os espíritos que eram plenos, com todas as capacidades inimagináveis. Nós não temos condições de analisar as capacidades inimagináveis. Há relatos, por exemplo, de extraterrestres ou extradimensionais que têm capacidade de controle mental, de telepatia, de levitação. Há muita ciência que não é conhecida, há muita ciência que é totalmente absurda aos nossos olhos, né? No entanto, a gente está num ponto em que um inseto pode não ser um inseto. Um inseto pode ser um nanorobô que pode injetar substâncias na sua pele, pode tirar o seu sangue, o seu DNA, pode injetar veneno, pode injetar inclusive um rastreador debaixo da sua pele. Um inseto que se parece a um mosquito comum. Esse é o estado da nossa ciência visível, porque a invisível a gente não tem a menor ideia, não é? Então por aí você já imagina que seres que naquela época eram capazes de alterar a genética a ponto de limitar a capacidade de um espírito de alterar a matéria, porque nós temos essa capacidade, como eles seriam agora, depois de tanto tempo, né? Então tudo isso é para se pensar. Eu agradeço a vocês que me deram atenção até agora. Eu li esse trecho desse livro maravilhoso, que são os Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, apenas para ilustrar essa questão da chave Kalachakra. Muito é mencionado, mas não pode ser dito de forma totalmente aberta, porque nós não temos liberdade nessa prisão, tá? Então, força e honra, vamos em frente, valor, vitória e virtude.